Eu tava vendo o jogo ontem de Brasil e Haiti e o Brasil ganhou o jogo por 3-0. Marrocos ganhou o jogo dele e agora quarta-feira vai ter os dois jogos, né? O Brasil joga contra a Escócia e a Escócia joga contra o Haiti. O Brasil ganhou por 3-0, gol do Matheus Cunha e depois o Vini Júnior fez o terceiro, né? E ainda deu assistências. Então. Daí até um jogo. E para começar, para mim futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Para mim o futebol ele é uma bobagem, mas é uma bobagem que o brasileiro gosta, que o brasileiro ama. Então vamos, né? Mas o futebol é uma bobagem, porque é uma coisa que não vai te acrescentar nada na tua vida, não vai te trazer dinheiro, não vai te trazer. Então assim, tu assiste, mas é uma coisa assim, é que nem tu ir no Alfredo Jaconi lá, nessa serração, nesse frio e ver o Juventude ganhar não sei de quem, ou perder, ou empatar. Então, assim, o Brasil, e eu gosto de falar assim, de uma maneira muito, sabe, eu não gosto desses comentaristas de futebol que se levam muito a sério, eu acho chato, assim, fica uma coisa, o futebol pra mim ele tem que ser meio que na bobagem, meio na zoeira, meio na galhofa. Daí, o Brasil ganhou de 3-0. O Brasil mereceu ganhar, mereceu até ganhar demais. Mas assim, daí entra aquela questão, eu vou fazer uma comparação que vocês vão entender. Eu fui ver um filme no cinema esse ano chamado Drama. Drama, o nome do filme. Com Robert Pattinson e Kazandai. E é um filme que, devido ao cara ler livros sobre o roteiro, o cara ter livros sobre cinema, ver muito filme, tu começa meio que montar na tua cabeça os cenários e você começa a pesquisar como que um diretor de cinema ele vai te manipular. O roteiro vai te manipular, a edição vai te manipular, a montagem vai te manipular, principalmente a trilha sonora. E foi um filme que teve muita gente elogiando, mas foi um filme que não me deu grandes surpresas, entendeu? Tipo, eu olhava o filme e eu ficava, cara, isso vai acontecer em tal momento. Essa virada aqui vai se dar em tal momento. Isso vai acontecer em tal instante. Então, assim, daí trazendo pro futebol, daí eu vou ver a comparação. Me lembrou muito o Brasil do Tite. Me lembrou muito o Brasil do Tite, né? Nas duas Copas, né? 18 e 22. E diz que cachorro que é mordido por cobra, ele tem medo de linguiça, né? Então, assim, medo de mangueira, de linguiça. Ó, eu vou falar a real. O Brasil jogou bem, ganhou, tal. O futebol do Brasil não é ruim. Não é ruim, tá longe de ser ruim. Só que o futebol do Brasil, as pessoas estão esperando em ganhar, entendeu? E o futebol do Brasil, no momento, não é de ganhar. Na minha concepção, o Brasil vai ter que melhorar muito. E, tipo, daí você começa isso que eu falei do filme, que é o que eu falo agora do jogo. O Casemiro levou atraso em alguns momentos ali. Eu fico pensando, o Casemiro é um cara que ele não vai aguentar um jogo contra a Holanda, ou contra a Noruega, ou contra a Inglaterra, ou contra a França. Ele não aguenta um jogo desse. Devido à idade e à posição que ele joga, ou você adianta ele e bota dois cão de guarda no lugar dele. O Alisson não me passou confiança, sinceramente, assim, o Alisson, eu não sei se é ranço, assim, mas assim, o Alisson é um cara que me é, sei lá, cara, não é, é complicado falar do Alisson, entendeu? Então assim, tem alguns jogadores ali que eu acho na minha concepção que o Brasil deveria mudar. Alisson, o Marquinhos também é um que não me passa confiança. O Marquinhos tem horas assim que cai a bola no pé dele e ele fica assim, ó. E tipo, sei lá, cada um, mas ó, Alisson, Marquinhos, Casemiro, o próprio Rafinha que ainda fez um gol anulado lá e tal. Mas assim, são coisas assim que tá pegando. O Igor Thiago não entrou, mas assim, eu acho que e teve umas mudanças no segundo tempo meio interessantes assim. Então você vê lá na frente, você vê que é um filme que está acontecendo que você já viu. É o filme do Tite parte 2 e agora é o filme
Tite parte 3, só que contada a história pelo Carlo Ancelotti. Entendeu? Então assim você vê que o normal é o Brasil ganhar da Escócia ou empatar, daí pega o Japão ou Holanda, talvez passe, daí depois em oitavas, daí o caldo já começa a engrossar, vai pegar uma Noruega da vida, pode perder, daí se não ganhar da Noruega pode pegar a Inglaterra, e tem um time que tá jogando uma bola mais ou menos que eu coloco mais fé no México nas quartas de final do que na Inglaterra. A Inglaterra não tá com essa moral toda aí. A Inglaterra a Inglaterra é sempre um cachorro que acoa e morre, não morde. A Inglaterra, eu tenho 30 e vou fazer 33 anos e desde que eu assisto Copa do Mundo, cara, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, a Inglaterra é sempre aquela decepção. É sempre aquela decepção. Até aquela geração de ouro que eles tiveram lá, Rooney, Gerrard, Beckham, esses caras aí, tudo ali. Eu não curto muito a Inglaterra, sim, porque a Inglaterra ela tem um futebol de força, tal, até na época do Capello lá, mas assim, tipo, é um time que morre na praia, sempre, sempre. E eu coloco assim, ó, que se o caminho do Brasil para ser campeão passa por Japão ou Holanda na próxima fase. Nas oitavas eu tenho como certo a Noruega. Nas quartas de final eu colocaria o México. Eu acho que o Brasil vai enfrentar o México nas quartas de final. E daí na semifinal, tá todo mundo dizendo que o Brasil vai pegar Portugal ou Argentina. Talvez não seja nenhum dos dois. Talvez não seja nenhum dos dois. Talvez seja aí, ó, uma outra seleção. E na final, provavelmente vai ser a França ou a Espanha, né? Eu acho que isso é meio que certo, assim, é França ou Espanha na final. Mas o Brasil é aquilo, é o que eu falei. É um filme que a gente já viu e a gente tá vendo. E daí tem aquele torcedor que ele torce o momento, né? Ele tá tipo agora 2026. Eu tô assistindo a Copa de 2026 e deixa eu me enganar. Daí tipo aquele cara que assistiu a de 22, assistiu a de 18, assistiu a de 10, que a de 10 é completamente diferente dessas aqui, tá? Mas tipo, a Copa de 18 e a Copa de 22 foram duas Copas que você vê que aquele time enganou, quando pegou o primeiro adversário duro, daí vai vir alguém e vai dizer assim, ah, mas tem um detalhe, porque o Brasil caiu num detalhe, por exemplo, teve erros individuais contra a Holanda em 2010, e o Brasil era para ter macetado a Holanda no primeiro tempo. Perdeu aquele jogo com situações, erros individuais, expulsão, e a sorte sempre do lado do adversário. 2018, a sorte do lado da Bélgica, porque o Brasil fez um baita segundo tempo. O Brasil foi pior que a Bélgica no primeiro tempo, levou 2-0, podia ter levado até mais, só que no segundo tempo recuperou. E o Brasil tinha a bola até para empatar aquele jogo. E daí depois teve o jogo contra a Croácia, que se o Brasil faz um futebol que todo mundo faria, o Brasil, depois do gol do Neymar, o Brasil teria eliminado a Croácia em 2018. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa questão da decepção, tem a questão de ver que o Brasil é um time que sempre é esculachado pelo azar. Daí a gente vai ver se o Brasil vai ser deixado de ser esculachado pelo azar quando pegar a Noruega. Ou Noruega não. Quando pegar a Inglaterra ou México em quartas de final. Quando o Brasil bater em quartas e que passar e chegar numa semifinal, daí, meu amigo, ninguém segura. Então, assim, eu acho que é aquela questão. Você vê como você quer ver. Como um otimista, o Brasil ganhou de 3-0, tá praticamente classificado, tá classificado já, mas a questão é se você vai se classificar em primeiro, segundo ou terceiro. Mas também tem aquele pé atrás do cara que viu as Copas de 18, Copa de 22, Copa do Tite. Entendeu? Então, assim, é meio que isso, assim, é meio que uma incógnita. Você não sabe, inóspito. É uma coisa muito nebulosa, assim, muito. Tá uma cerração assim, e você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então o Brasil pode ganhar agora da Escócia, que é um jogo que para mim só vai ser essa questão de definir, né? Mas daí, depois.
Então, assim, agora o time, eu ainda entraria com o Ederson. Entraria com o Ederson no gol ainda. E daí a defesa botaria essa que jogou contra o Haiti. Uh, botava o Fabinho, botava o Ederson, Bruno Magalhães. E na frente lá eu botaria Paquetá, Vini Júnior e o Hendrick. Eu acho que esse é o caminho. Essa é a rota. Mas daí é aquela questão, ou você vê como um otimista, né, como um entusiasta, ou você vê como uma pessoa que vê que o Brasil só está enganando, enganando e vai cair contra a Noruega, ou contra a Inglaterra, ou contra o México. Então é isso. Então você vai tentar ver, tentar, mas é isso. Eu acho que são tipos diferentes de torcedor, entre aspas, né? O torcedor mais otimista, o torcedor mais pessimista, mas eu acho que o bom mesmo é aquele cara que não entende muito de tática, não entende muito, e não é questão de entender ou não entender, mas tipo você assistir os jogos da Copa do Mundo e tipo viver aquele jogo. Aquele jogo. O Brasil tem que ser importante agora. Se bem que agora é uma coisa muito de grupo, né? Não é uma questão de perder ou voltou para casa. Ou se levou um gol, empatar, vai para prorrogação, vai ter prorrogação, vai ter pênalti, que é uma coisa que o Brasil vai enfrentar nessa Copa do Mundo também, que ninguém tá falando. O Brasil vai enfrentar pênalti nessa Copa do Mundo. Todos os campeões das últimas Copas do Mundo enfrentaram pênalti. Então, é isso. Entendeu? É isso. Depende do jeito que você vê a Copa do Mundo. Depende do jeito que você vê a seleção brasileira. Se você é otimista ou você é pessimista.